Se no Palmeiras a emoção é de título, no Santos o drama é de rebaixado pela primeira vez na sua história. O Santos vai jogar a Série B em 2024 e, curioso, 21 anos depois, os caminhos se invertem entre Santos e Palmeiras. Em 2002, o Santos foi campeão brasileiro e o Palmeiras rebaixado. Em 2023, o Palmeiras é campeão brasileiro e o Santos é o rebaixado. Daqueles times que nunca caíram junto com o Flamengo e São Paulo, o Santos era um desses que mantinha essa marca na sua história e a mancha agora está para lá. O Santos está rebaixado pela primeira vez na sua história, vai jogar a Série B da próxima temporada, PVC, num jogo em que precisava depender de si só, e isso era o grande problema do Santos, que a gente falava, não conseguia vencer na Vila Belmiro. Toma o gol, olha só a crueldade desse rebaixamento do Santos na reta final do roteiro. Perde para o Atlético Paranaense por 3-0 na lei do ex, com Vitor Bueno e Matson. Toma o gol na Vila Belmiro do Fortaleza, do Marinho, que foi o rei da América, do vice-campeonato da Libertadores do Santos para o Palmeiras há menos de 3 anos. E aí faz o gol de empate com o Messias. No final, João Paulo, desesperado, sai do gol e toma o segundo gol do Fortaleza. A gente vai rodar os gols para a galera ver se ainda não viu, mas é uma mancha importante na história do Santos, PVC. E era uma crônica de uma morte mais do que anunciada. Acho que a gente pode falar nesse sentido. Aqui o gol que decretou o 2-1 do Fortaleza, né? O gol já no finalzinho do jogo do Lucero, ele bate em cobertura, o João Paulo tentou sair ali no desespero, e aí o 2-1 decretado, e começa, depois na sequência, vários protestos, depredação da Vila Belmiro, aí a confusão com a polícia militar já ali dentro, invasão de gramado, enfim, aquelas cenas lamentáveis que a gente viu não só no gramado da Vila Belmiro, mas depois também no entorno, com depredação do estádio, incêndios de ônibus, de carros, não só pelo entorno do bairro da Vila Belmiro, como também na cidade de Santos. A gente vai mostrar as imagens depois na sequência, que são lamentáveis aí, ficaram vários destroços das cadeiras. Mas é um rebaixamento que não dá para falar que não é merecido, PVC. O Santos trabalhou muito por esse rebaixamento. Trabalhou anos e anos, invejando o rebaixamento dos outros. Vamos por partes. Primeiro, essa coisa que você chamou a atenção, né, Razão? Uma coisa que não é exclusiva, mas é particular do futebol brasileiro. Eu uso sempre o exemplo do Cruzeiro. Em 2013, o Cruzeiro ganhou a Série A e o Palmeiras ganhou a Série B. Em 2022, o Palmeiras ganhou a A e o Cruzeiro a B. Essas inversões, como é que você chamou a atenção de 21 anos atrás, de 2002, quando o Santos foi campeão e o Palmeiras rebaixado, agora o Palmeiras campeão e o Santos rebaixado, não é que aconteça só aqui. O Manchester City, em 2002, estava na segunda divisão da Inglaterra e hoje é campeão inglês, tricampeão inglês. Também acontece, mas em menor escala. Né? Aqui acontece muito, tanto que eu dei 2 exemplos de Palmeiras e Cruzeiro, Palmeiras e Santos. Isso serve de esperança para o Santos e para o Vasco, para os times que... O Grêmio foi vice-campeão no ano do retorno da Série B. É o melhor desempenho de um time que veio da Série B no ano seguinte, na reestreia na Série A. Segundo ponto, o maior culpado disso é a gestão Andrés Rueda. Não tem dúvida disso. Acho o presidente honesto, digno, trabalhou muito para recuperar as finanças do Santos. Do ponto de vista esportivo, foi trágico. Foi uma gestão esportivamente terrível. E foi por isso que o Santos foi rebaixado. Terceiro ponto. Há quem diga nessa direção do Santos um absurdo, que é dizer: não tem problema cair porque a gente tem todos os contratos. Tem muito problema. Tem o problema da autoestima da torcida, tem o problema da presença da torcida, tem o problema do crescimento dessa torcida, que está ameaçada pela torcida do Flamengo em São Paulo, no estado de São Paulo. Tem o fortalecimento do clube, tem as marcas que podem começar a fugir, embora os contratos de hoje estejam assinados. Tem o dinheiro da Série B, que diminui em relação ao dinheiro da Série A, diferentemente do que era quando o Palmeiras caiu em 2002. Então, tem muito problema, muito problema. Terceiro ponto, apesar de o maior culpado ser a gestão esportivamente trágica do Andrés Rueda, a torcida tem uma parcela, ou uma parcela da torcida tem um pedaço disso, por causa dessa violência da Vila Belmiro. O Santos perdeu 4 mandos de campo, com a reversão da pena para metade delas apenas, foram 4 jogos. O Santos disputou 12 pontos sem torcedores na arquibancada, por causa dos episódios de violência. E dos 12 pontos que disputou, perdeu 7. Perdeu 7. 7 pontos. O Santos estava na Copa Sul-Americana.
Então, esse pedaço violento da torcida também derrubou o time. Embora não seja o maior responsável é a gestão esportivamente trágica da gestão Andrés Rueda. Tem a eleição do sábado e o Santos tem que renascer, se reestruturar, se reconectar com o seu passado e com a sua história. É uma eleição importantíssima, são 5 candidatos que vão concorrer à presidência do Santos, num cenário que para muitos era de incerteza antes se iria ficar ou não na Série A do Campeonato Brasileiro, agora rebaixado. O presidente que vier por aí vai ter essa péssima herança pela frente, mas na minha visão, a gestão do presidente Andrés Rueda trabalhou firmemente, mesmo que não de forma intencional ou não, mas trabalhou firmemente para buscar esse resultado final. O Santos trocou de técnico várias vezes nessa temporada, manteve um executivo que era o Falcão, que claramente não estava com condições. Se o currículo dele como ex-jogador é invejável, e todo mundo sabe disso, mas como profissional de futebol, de gestão de futebol, no departamento de futebol, foi um desastre a gestão do Falcão. O Santos tenta corrigir rotas trazendo Paulo Turra como treinador, o Aguirre por 5 jogos, começa com o Dair Helman, termina com o Marcelo Fernandes, um time que não vence na Vila Belmiro. Não dá para dizer que não é merecido o rebaixamento do Santos, pelo contrário. E digo mais, dos times que estavam brigando para não cair, Santos, Bahia e Vasco, o pior desempenho de futebol era do Santos. O Santos jogava o pior futebol entre Santos, Bahia e Vasco. E isso não de hoje, a ponto de degringolar nessa reta decisiva, tomando 3-0 do Fluminense, 3-0 do Atlético Paranaense e agora 2-1 para o Fortaleza. O Santos não conseguia fazer gols. O Galo, depois na entrevista coletiva, foi perguntado do desempenho terrível na Vila Belmiro durante essa temporada, por que o Santos não conseguia ganhar em casa. Ele falou, porque a gente não tem qualidade e não consegue propor o jogo. O coordenador esportivo do Santos reconhecendo a péssima qualidade técnica. Ele falou em 15, 16 jogadores que eram os que dava para você contar desse grupo e que quando saía desse universo de 15, 16, a qualidade técnica despencava. E a gente viu isso. O Santos buscou demais nos últimos anos, quase caiu no Paulista nas últimas temporadas, por mais de uma vez. No Brasileiro brigou para não cair várias vezes e nesse ano, depois de tanto buscar, porque você não cai na última rodada, você cai por uma série de fatores. E desde o primeiro semestre, todo mundo vinha falando como o Santos estava num caminho que poderia terminar com esse final trágico para a sua história. No ano, o mais cruel, né, PVC? No ano seguinte à morte do Rei Pelé, no Brasileirão Rei, que leva um nome em homenagem ao maior jogador de todos os tempos, o time que ele fez ser do tamanho que é, muito também por conta daquela década de 60 do Pelé, é rebaixado pela primeira vez na história. É um roteiro dramático e o que se avizinha, PVC, pode ser ainda pior, porque o Santos, na próxima temporada, tem uma reconstrução pela frente com o presidente que assumir, sem Copa do Brasil, com Série B e Campeonato Paulista. Esse é o calendário do Santos. O Santos tem que se reconstruir a partir da marca dele e da história dele de revelar jogadores. É isso que tem que acontecer. Então, é possível a reconstrução rápida. A gente viu em muitos casos, não todos os casos, né? O Corinthians foi campeão mundial depois de voltar da Série B. Aliás, 3 anos depois de voltar da Série B, foi campeão do mundo. O Palmeiras, 3 anos depois de voltar da Série B, foi campeão brasileiro, 2 anos depois. O Grêmio voltou da Série B e é vice-campeão brasileiro. Há outros exemplos. O Vasco voltou da Série B e voltou para a Série B e voltou da Série B e voltou para a Série B de novo, como o Botafogo. Mas é possível reconstruir. A partir da marca Santos Futebol Clube, a partir do entendimento da sua história e da revelação de jogadores. Mas tem que ser rápido. Vai dar trabalho. Tem que ser muito bem feito esse trabalho. Fabio? Alguns dos objetos que foram arremessados às cenas de vandalismo a qual o PVC se referia anteriormente. Olha o estado do gramado da Vila Belmiro, como ficou. Cadeiras, chinelo, foi de tudo que foi jogado, né? Nessa revolta que o torcedor do Santos ficou. E isso foi para além do estádio, hein, gente? Foram cenas terríveis na cidade de Santos. A gente mostra aqui imagens para vocês que mostram como é que foi o pós-jogo, né? Depois que termina a partida, teve invasão de campo no gramado. O PVC acabou de lembrar, né, de outras partidas que isso também aconteceu. E o Santos foi punido pelo STJD por conta dessas invasões, perdeu torcedor, a presença de público, né?
Olha aí, a bilheteria da Vila Belmiro com esse gradil arremessado e quebrando ali o vidro da Secretaria Social do clube. Muita destruição nos arredores da Vila Belmiro. Ônibus queimados pela cidade de Santos. Carros incendiados também no entorno. Os bombeiros foram acionados para poder apagar as chamas de incêndio. São cenas que, nos últimos anos, têm virado recorrente, né? Por conta desse vandalismo que acontece. Olha a cena de guerra, gente. Parece que acabou de acontecer uma guerra, não um jogo de futebol no entorno da Vila Belmiro depois do rebaixamento. E aí, ó, os ônibus que foram incendiados no Canal 2 ali são regiões no entorno da Vila Belmiro, que é o bairro que leva o nome do estádio Urbano Caldeira. Vida do Santos é duríssima. Sábado agora, então, tem eleição. 5 candidatos para pegar essa gestão que o presidente André Rueda deixa com o clube no pior momento da sua história. O Santos rebaixado pela primeira vez na Série B, sem calendário com perspectiva de receita, e vai ter que provavelmente mudar muita coisa do elenco, PVC, porque não tem dinheiro para manter essa folha salarial de agora. Boa parte desse elenco provavelmente vai ser reformulado, tem muito jogador caro, e o Santos tem compromisso, por exemplo, com o Pituca, que já foi contratado para a próxima temporada, antes de se saber que seria rebaixado. O cenário é tenebroso, PVC. Vamos voltar a pensar. A questão tem que ser muito bem escolhido o presidente. E não é muito simples escolher esse presidente. Marcelo Teixeira é favorito, mas fala-se que o Agostinho e o Marino têm boas chances de ganhar a eleição no sábado. Os outros candidatos são o Maruca e o Vladimir. Enfim. Eu vou voltar a pensar no que é possível fazer no marketing a partir da marca do clube e da conexão com a sua história, com as revelações de garotos. Agora, precisa ponderar a Vila Belmiro. Não é possível que todo jogo de crise tenha um problema desse tipo, porque a torcida do Santos está mostrando a impossibilidade de jogar na Vila Belmiro. E esse é um outro ponto. O ano que vem pode ser de reforma da Vila Belmiro, né? Pelo contrato com a W Torre. E o Santos pode ter que jogar no Canindé, por exemplo. Não é o lugar do Santos. Entender o que vai acontecer com o ano de 2024 do Santos não vai ser um ano muito fácil, mas tem que ser um ano de reconstrução. Não vai ser nada fácil, realmente. Certamente vai ter muita dificuldade, principalmente do ponto de vista financeiro, e o torcedor vai ficar com esse sofrimento agora pelas próximas semanas e meses até a próxima temporada. Um calendário, repito, só a Série B e o Campeonato Paulista. Se o Santos foi rebaixado, é porque os outros concorrentes fizeram a sua parte e muito bem, diga-se de passagem. E o Novabarrar de Ramon Dias foi cumprido, hein? O Vasco conseguiu fazer a sua parte na última rodada em São Januário e não caiu. Vamos dar uma olhada nos gols do Vasco da Gama. Venceu o PVC por 2-1 Red Bull Bragantino. Na timeline do rebaixamento foi alternando, né? Começou o Bahia, em algum momento foi o Vasco, depois o Santos, depois rodou de novo, até chegar no Santos no final. Teve um momento que estava empatado o jogo em São Januário, jogando com 1 a mais depois do segundo tempo. O Red Bull Bragantino teve jogador expulso. Abre o placar ainda no primeiro tempo com o Paulinho, aí a festa da torcida. E o Vasco, como disse o Ramon Dias, já virou essa frase aí, nunca mais vai ser esquecida. Não vai barrar e não caiu, PVC. O Vasco está mantido na Série A do Brasileirão. E o curioso é que os 2 gols nasceram de alterações, né? O Paulinho perdeu a posição, mas o Marlon Gomes saiu machucado com 25 minutos. O Paulinho entra e faz o primeiro gol. Depois, o Serginho, que tinha sido deixado com lesão, depois ficado no banco de reservas. O Serginho foi um dos reforços depois da chegada do Ramon Dias, um pouco antes da chegada do Ramon Dias. E o Serginho entra no lugar do Paulo Henrique e faz o segundo gol. Os 2 gols nascem das alterações do Ramon Dias. E o Bragantino, que esboçou a reação, que ia salvar o Santos, com o gol do Léo Ortiz, sucumbe depois da expulsão do Léo Realpe. É claro que a grande derrocada do campeonato foi a do Botafogo, mas nos últimos 5 jogos, 15 pontos em disputa, o Bragantino ganhou 3. Ele também podia ter sido campeão brasileiro, como o Grêmio. Ontem o Renato falou do gol do Yuri Alberto, seriam 2 pontos a mais, terem empatado na pontuação com o Palmeiras. Mas o caso do Bragantino e do Botafogo é muito mais simbólico, né, pelos pontos perdidos. E o Vasco ganhou os seus 3 pontos com as alterações do Paulinho e do Serginho.
e com esse gol de cabeça no finalzinho ali no segundo tempo conseguiu se salvar. O Vasco dependia de fazer a sua parte e pelo menos de algum tropeço dos rivais contra o rebaixamento. O Santos perdeu na Vila Belmiro, como a gente já mostrou há pouco, e o Vasco se salvou. Você citou a tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio terminou como vice-campeão. Impressionante, hein? Vice-campeão, o Grêmio passando o Galo na reta decisiva, por isso que esses 2 pontos que o Renato se referia desse jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, aquele pênalti, né? Com a bola na mão do Yuri Alberto, que não foi marcado, o Grêmio lamenta esses 2 pontos que poderiam ter feito colar ali com o Palmeiras, e o Grêmio terminou com mais vitórias que o Palmeiras, 21-20. Esse exemplo do time que vem da Série B e termina como vice-campeão não é algo tão simples de se repetir, mas tem um extra classe nessa história, PVC. O Luis Soares, de quem você acabou de falar, um cara que fez a diferença e talvez até a gente não valorizou tanto por aqui. Eu acho que a questão central do Grêmio é que o Grêmio não era para cair em 21. Concordo. O Grêmio caiu por uma sucessão de equívocos no final da gestão Romildo Bolzan, que foi um bom presidente do Grêmio, mas quando a metáfora que eu sempre usei, e que usei também em conversa com o ex-presidente do Grêmio, com o Romildo, quando o Renato vai embora, pelo desgaste dos 5 anos que ele passou na Arena do Grêmio, ele pega a chave do vestiário e leva embora. E ninguém consegue entrar mais naquele vestiário. Ninguém consegue mais comandar aquele vestiário. Passaram o Thiago Nunes, passaram o Filipão, passou o Roger Machado, até que voltou o Renato. E aí, com a reorganização do vestiário, com a liderança do Renato, com a presença do Luis Soares, o Grêmio fez essa campanha estupenda, vice-campeão brasileiro. Vice-campeão brasileiro. Impressionante, terminando com 68 pontos, com mais vitórias do que o Palmeiras campeão. Isso é um feito absurdo que consegue o Grêmio do Renato Portaluppi e o Renato Gaúcho, que agora falou que vai tirar férias, vai ficar tranquilo para o pessoal não aborrecê-lo na vida dele. O outro candidato que também fugiu do rebaixamento, além do Vasco da Gama, foi o Bahia, de Rogério Ceni, que a gente falava ontem. O Bahia venceu e venceu de forma categórica. 4-1, abriu o placar nessa roubada de bola ali em cima do Edenilson. E o Cauli foi muito importante, né? Fez aquele golaço contra o Corinthians na Neoquímica Arena no 5-1 e agora abriu o caminho para a vantagem dentro da Fonte Nova. O Bahia jogou futebol para se salvar e mereceu ficar na primeira divisão, PVC. Não se entregou mesmo com a situação mais difícil entre todos. Era quem tinha a pior pontuação, era quem tinha o pior adversário e conseguiu fazer a sua parte e venceu. Aí foi o gol de empate do Paulinho, mas o Bahia se salvou, PVC. E o Rogério ontem foi muito bem. Eu tenho falado, acho o que eu sempre tenho dito, o Rogério tem tudo para ser um grande treinador. Acho que ele tem ainda uma dificuldade de se colocar no mesmo nível dos atletas que ele dirige, de ser o líder e não o chefe. E deu o exemplo do pós-jogo do Bahia, do Corinthians. Ontem ele repetiu mais ou menos a formação do jogo contra o Corinthians, sem centroavante, com o Tassiano fazendo a entrada na área. O Tassiano jogou uma grande partida ontem de novo, com Cauli e Biel se movimentando, abrindo espaços, e o Tassiano se infiltrando. Foi parecida, porque ontem ele teve 3 zagueiros de origem, e em Itaquera ele teve 2 zagueiros de origem e mais o Rezende como terceiro zagueiro. Ontem ele teve Acevedo e Rezende juntos no meio campo, porque o Iago Felipe teve uma crise de apendicite e foi operado antes da partida. Mesmo assim, ele conseguiu montar um time no 3-5-2, forte, sem centroavante, confundindo a defesa do Atlético. O Atlético tinha a maior invencibilidade do Campeonato Brasileiro neste momento e perdeu essa sequência de 9 partidas sem derrota, tomando um chocolate, o Bahia goleando para escapar do rebaixamento. E o Ademir, que tinha perdido aquele gol incrível contra o América, né, deve ter ficado remoendo esse lance na derrota do Bahia na rodada passada por 3-2, conseguiu deixar sua marca ali no finalzinho, na goleada de 4-1 do Bahia. Parabéns ao Bahia, que permanece na primeira divisão. O ano que vem teremos Bavi, hein? O Vitória foi campeão da Série B com um título inédito nacional. O Bahia permaneceu, então teremos Bavi na elite do futebol brasileiro.